Dá muito abaixo. A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Nós estamos muito felizes de ter vocês aqui e estamos aí para mais uma live abençoada que nós teremos hoje com a presença do nosso amado pastor Robson. Estamos aqui organizando, arrumando tudo aqui. A produção aqui está dando uma arrumada aqui, uma organizada e a gente já começa já a nossa live. Fique aí, acompanhe que vai ser uma bênção, né? Live com o nosso amado pastor Robson. Pastor, estamos muito felizes aqui de ter a tua presença aqui conosco nesse bate-papo abençoado, né? Já temos aí 13 pessoas aí acompanhando. Percebo que várias pessoas aí são membros da tua igreja, pastor, que estão ansiosos aí para ver o nosso bate-papo. Aleluia, essas ovelhas abençoadas. Não cansa de me ouvir pregar, né? No domingo, na quarta, nos estudos e entra hoje aí, ó. Esse povo é lindo demais. Glória a Deus. É benção aí, os irmãos que puderem compartilhar, e compartilhem, irmãos, que vai ser um bate-papo abençoado, porque nós temos certeza que o nosso pastor Robson, um homem experiente aí, tem experiências, tem muito para nos, né, para compartilhar conosco nessa noite. E aí, pastor, o senhor nasceu aonde, pastor? Rapaz, Natural de onde? eu sou aqui de São Paulo mesmo, capital. Nasci aqui mesmo. Nasceu em São Capital de Paulo. São Paulo. E o senhor nasceu no berço evangélico? Não, rapaz, não nasci, não. Eu fui para a igreja com os meus 14 anos de idade. Antes disso, eu não era evangélico, os meus pais também não. Na verdade, o meu pai, principalmente, ele era espírita, né? Então, tinha na família, né, pessoas evangélicas. Minha avó, por parte de mãe, era evangélica, mas os meus pais em si não. Então, visitava uma vez ou outra, né? Recebia os irmãos em alguns cultos, mas não éramos evangélicos, não. Aí, só lá com uns 14 anos de idade é que eu fui para a igreja, conhecer a Jesus. E aí, desde então, há 27 anos, estou nesse caminho. Que benção, pastor. E como que foi essa sua conversão? Seus pais começaram aí, o senhor foi junto? O senhor começou primeiro, acompanhando ali os seus pais? Como que se deu essa conversão do senhor, pastor? Na verdade, a minha conversão se deu em meio a uma mistura, uma grande tribulação no meu lar, né? Costumo dizer que a minha infância, inclusive, nesse caso, ela se divide até os 11 anos de idade, onde a minha família, embora não cristã, vivia muitas bênçãos, né? Principalmente no sentido financeiro. Mas aí passou a ter muitos problemas no casamento dos meus pais, né? Traições, brigas, contendas, culminando aí numa separação. E aí, então, eu e minha mãe, fomos morar na casa da minha avó. E então minha mãe, com a minha avó, passou a ir para a igreja e eu também, né, para acompanhar minha mãe, não deixar ela andar sozinha, eu passei também a ir para a igreja com ela. E aí, lá também, nesse momento de apenas acompanhar minha mãe, é que eu fui totalmente alcançado pelo evangelho, né? Comecei a participar aí dos trabalhos aí da TPR de São Miguel, né? Na época era o pastor Paulo, fui batizado, comecei a participar dos trabalhos dos jovens, e então fui me amadurecendo, fui entendendo o chamado de Deus na minha vida, fui me convertendo de fato, como diz, né? Mas o meu início de conversão realmente não foi levado dos milhares. Né? Foi nesse sentido. Ah, não, que benção. A gente tem como tema, né, como a gente a gente passamos para o senhor, passamos para o pessoal que está nos acompanhando, é justamente essa questão de paternidade. A gente percebe que às vezes, querendo ou não, né, a gente vai passar para os nossos filhos, né, muito daquilo que a gente vive. Quando a pessoa nasce num caminho, né, já na fé, ela talvez tenha uma forma de passar, aqueles que vêm depois tenha outra, tenha talvez uma outra forma de passar. E aí, pastor, eu gostaria de saber do senhor, né? O senhor tem filhos, pastor?
Quantos filhos o senhor tem? Tenho 2 heranças do Senhor na minha vida. Tenho 2 Benção, filhos. qual a idade Tenho dele? o Henrique, que vai fazer 19 anos no próximo sábado, e a Lília, que fez no sábado passado 15 anos. Que benção. Parabéns, Lília, pelos 15 anos. Que benção, Glória a pastor. Pastor, Deus. então, você tem filhos que, uma que está adolescente, né? Outra que já passou da adolescência. Como que foi a infância deles com Cristo? Como que foi essa infância deles? Eles eram muito envolvidos, gostavam de estar ali envolvidos com as coisas de Deus, eram um pouco mais, talvez às vezes, um pouco mais afastado ali, o senhor tinha que se esforçar um pouco mais para levar isso para a igreja. Como que foi a infância deles? No começo, né, a parte mais bebê, ali até os seus 10, 12 anos, no caso do Henrique, adolescente, a nossa rotina era muito alta, né, na igreja, então eles literalmente nos acompanhavam, né? E aí depois, com o tempo, nessa idade da juventude, nós pastoreando a igreja e nós começamos a entender que eles estavam chegando na hora de também ter os seus momentos com Deus, seus momentos de intimidade com Deus. E a gente começou a inculcá-los no sentido de que filho de pastor não é neto de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter o encontro com Deus. Você não pode servir o Deus do pai de vocês, vocês precisam servir o Deus de vocês, que é o mesmo Deus. Então, num primeiro momento, eles iam, faziam as participações normais, e agora, já mais como jovens, é o contrário. Hoje, glória a Deus, a gente tem muito orgulho por isso, eles vão liberadamente, fazem os propósitos deles, participam aí das reuniões dos jovens, participam aí dos grupos, das peças, ajudam. Mas muito por conta disso, né, de levá-los a conhecer a Cristo. Mas há momentos que, de fato, se você não empurrá-los, não puxá-los, eles não vão. Fica difícil. Pastor, para você isso foi uma coisa meio que negociável? Por exemplo, o senhor está instruindo, está induzindo, levando seus filhos para a igreja. Aí chega aquele dia que seu filho ali, talvez pequeno, sei lá, 10, 11, 12 anos, fala, pai, eu não quero ir hoje. Como se portar com relação a isso, pastor? Você fala, tudo bem, fica aí hoje. Você fala, não, meu filho, eu entendo que você não quer, mas nós temos que ir. Como se portou caso isso tenha acontecido, né? E como que um pai deve se portar quando essas coisas ocorrem? Amarra uma corrente e puxa, prende. Ah, Não, brincadeira. Amarra e vai. Na verdade, assim, momentos como esse a gente orienta, né? Olha, assim como é cansativo para vocês, é cansativo para mim. Mas assim como existem compromissos e responsabilidades na nossa sociedade secular, como escola, trabalho, nós temos que ir, nós também temos um compromisso com o reino de Deus, com a igreja. Então vocês precisam ir, né? E aí meio que, mesmo em tom de exortação, de bronca, também em tom de brincadeira, olha, tô igual Pedro aqui, levanta e anda, bora, 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 levanta e anda e vamos para a igreja buscar a Deus, porque se nós temos uma vida abençoada hoje, foi porque Deus nos deu, foi porque Deus nos proporcionou. Então, a primeira razão de estar na igreja, de fato, é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Então, mesmo assim, às vezes, contra a vontade, porque queria ficar dormindo, de manhã frio, noites chuvosas, tem que ir, bora para a igreja, consagração, limpeza de igreja, estudos bíblicos, bora participar, não há negociação. Todos os trabalhos que tinha na igreja ali que o senhor ia, você levava todo mundo? Todos os trabalhos. Eu lembro que teve uma época, a gente ia muito nos montes, né, quando a gente pastoreava uma igreja em Guarulhos, a gente ia muito no monte, e a gente levava a coberta, eles dormiam no monte. Eles ficavam encantados com os gravetos, ficavam encantados com as estrelas, com a lua, mesmo no frio, mas não tinha um trabalho que eles não estivessem presentes. Fosse um culto no lar,
fosse um culto na igreja, fosse uma visita, um retiro espiritual, um retiro de confraternização, não importasse qual fosse o trabalho, eles estavam presentes. E mesmo quando eram trabalhos específicos, do Ministério Infantil, levava eles, deixava lá, depois buscava. Hoje nos jovens, vai ter trabalho dos jovens, vocês vão participar, vocês precisam participar, vocês precisam interagir, vocês precisam ser participativos e presentes, né? Então, isso foi uma das coisas que também proporcionou a eles esse entendimento da responsabilidade de estar na igreja, né? Da importância de estar na igreja. Sim, e tem um ponto, pastor, também que é muito importante, porque às vezes o pai, ele quer induzir o filho, não, você tem que ir para a igreja, e manda o filho para a igreja de qualquer jeito, só que às vezes o pai mesmo acaba não sendo esse exemplo, né? Porque eu acho que o que eles mais aprendem, porque principalmente criança, né? Como a gente disse na última live, é que nem uma esponja, ela absorve o que está em volta. Então, às vezes, não adianta o pai não... Às vezes tem um trabalho, alguma coisa não quer ir, quer induzir as crianças a irem, né? Então, acho que parte muito do exemplo do pai, quando eles reconhecem no pai, né? Alguém que gosta de estar, alguém que busca estar, automaticamente esse pai se torna um espelho, né? Porque, por exemplo, não tem como o pai falar, filho, você tem que ler a Bíblia, se o filho nunca viu o pai ler a Bíblia, né? Como você vai falar para o seu filho sobre a importância de orar, se o seu filho nunca te viu orando, né? Se você não tem o hábito de orar. Então, acho que todas essas coisas também são muito importantes, né, pastor? Para desenvolver na criança, no adolescente, né, o senso da importância, né, de ter essa vida com Deus, não só teórica, mas uma vida prática, né? Então, acho que esse exemplo talvez seja o principal, né? Lógico que a gente não negocia, não, tem que ir. Mas mais do que falar tem que ir, talvez demonstrar, né, a importância, explicar o porquê de estar indo, né? Exato. Uma das coisas que a gente sempre tratou em casa, nesse sentido, foi realmente de fazê-los participativos. Então, por exemplo, problemas na escola. E isso aconteceu por vezes, né? Amiguinhos com problema na escola, e eles traziam para nós e nós dizíamos, olha, nós precisamos orar por eles. Vamos começar a orar agora. Por várias vezes, tanto um como o outro, tanto o Henrique como a Lília, fizeram disso, de orar, de pedir um versículo bíblico para poder apresentar para os coleguinhas, para poder evangelizá-los, para poder aconselhá-los. E não só estar vendo oração como castigo, que eu acho que é isso que também pesa muito alguns pais, coloca como um castigo ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia agora, está de castigo, vai ler a Bíblia. E não é isso, a Bíblia tem que ser um prazer, né? Tem que ser um prazer ler a Bíblia. Você orar não é estar de um cantinho de castigo, vai orar aí até Deus te perdoar. Não, porque aí você vai realmente colocar para ele como algo negativo. E a questão da igreja, ou as coisas relacionadas à igreja, não pode ser visto como esse peso negativo, né? Tem que ser como sua saída, como seu escape, ou mesmo seu caminho, como Jesus é. Ele é o caminho e você precisa mostrar para eles que ele é o caminho. Então, por muitos problemas ou muitas coisas das quais eles queriam, um presente de aniversário. Você está orando para Deus? Não, então você vai orar para Deus, vai fazer uma cartinha, vamos colocar para Deus, vamos pedir para o Senhor direcionar. E por muitas vezes, quando Deus respondia, nós mostrávamos a eles, lembra daquela sua oração? Lembra daquele seu pedido? Olha Deus agindo. Então, isso também valoriza a intenção do coração deles de entender que Deus também ouviu a oração deles, e não as nossas orações como pai e mãe, né? Que Deus usou a vida deles. Quantas vezes também de chegar e falar assim, nossa gente, hoje eles estão maiores, né? O que vocês acharam da palavra hoje? Vocês conseguiram entender? Concordam, discordam, acrescentariam, e eles participam disso também, né, de fazer os seus próprios comentários, de terem a liberdade de opinar, de perguntar, de trazer as próprias dúvidas, ou trazer, pai, cara, li esse texto aqui, que o senhor acha? E por vezes a gente vai alimentando. Então, você tirar da mente da criança, do adolescente, que ir à igreja é um peso, é um fardo, você tem que ir porque eu mando e você obedece, ponto, acabou. Eu acho que vai chegar um momento que ele vai dizer, bom, beleza, agora sou dono do meu nariz, tchau, parti, foi embora, né? E eu acho que não é esse
Acho que a gente tem que encontrar um meio, uma forma de levá-los a entendimento, a compreensão do que é estar na igreja, do que é estar na presença de Deus, ler Bíblia, ler livros. A gente comprou muitos livros para eles, junto com a Bíblia, com temas bíblicos, como jejuar, como orar, vencendo guerras, das idades deles, livros de orientações, livros reflexivos, exatamente para ajudá-los a entender aonde eles estão e aonde eles podem chegar fazendo o certo, assim como também fazendo o errado, né? Sim. Pastor, é interessante que isso que o seu pastor está falando também vem muito de encontro com o que a gente falou no último podcast, onde a gente teve o nosso amado presbítero Elias com a gente também. A gente falou um pouquinho sobre isso. Aí a gente percebe que não é o suficiente você simplesmente pegar o seu filho, levar para a igreja, terminou o culto, deixar em casa e acabou. Esse é tudo aquilo que eu tenho que fazer para aproximar ele de Deus. Então, pelo que o senhor fala, a gente percebe que vai muito além. Vai nos primeiros momentos da leitura, você dá um livro relacionado a Cristo para eles lerem. É você chegar no culto e você conversar com eles sobre a palavra. Né? Você não é somente o culto, mas dentro da sua casa você fazer um ambiente que proporcione a eles a oportunidade de se aproximarem mais de Cristo. Porque tem pais que acham, pastor, que criar o filho no caminho que deve andar, como está escrito na Bíblia, é simplesmente levar para o culto, chegou do culto, acabou, ali termina o serviço dele. O serviço dele é só levar para o culto. Então a gente percebe que é muito mais do que isso, né? São os livros que você dá para eles ler, são os diálogos que você tem a respeito do que acontece na igreja. É muito interessante e legal o que você falou agora, a respeito dos seus filhos que chegavam na escola e ali traziam alguma situação em que vocês oravam em conjunto, né? Então ali você estava exercitando a fé dos seus filhos, né? Mostrando que de fato, independente da idade deles, eles poderiam orar e isso traria resultado. Então a gente percebe que não é somente levar a igreja, mas é realmente instruir, né, em todas as áreas, em todos os âmbitos ali, né? Pelo menos é o que a gente percebe quando a gente conversando aqui com o senhor e com os que passaram aqui também, né? Ah, é verdade. Elias é homem de Deus, cara. Saudade do presbítero Elias, saudade dele. Olha só, é uma grande verdade. E às vezes, hoje, até por ser pastor, muitas vezes a gente vê que os jovens eles só ganham rótulos, né? É o filho do pastor, é a filha do pastor. E isso às vezes também traz um sobrepeso. Você tem que ser exemplo porque você é filho de pastor. Você tem que ser exemplo porque eu sou da igreja e se você fizer algo errado, você vai me envergonhar. E eu acho que isso é um erro, né? Por mais que eles fazem parte do ministério, faz parte da história, eles têm a história deles. E uma das coisas que a gente sempre teve uma aliança muito forte entre eu e minha esposa aqui para isso com eles, é de levá-los a entender. Olha, hoje vocês tocam, vocês cantam, vocês ministram na sala dos jovens, não é porque vocês são filhos de pastores, é porque vocês são servos de Deus. Vocês não sobem no altar, não têm liberdade para subir no altar porque vocês são os filhos dos pastores. Vocês precisam entender que se vocês subirem lá de forma errada, vocês terão aí a mão de Deus contra a vida de vocês, no sentido de correção, né? Não maldição, peso, no sentido de correção. Né? A gente conta muito, eu tô vendo aqui que a Bá tá na live, né? Líder dos jovens nossos lá na igreja, e a gente fala para eles, os nossos líderes, né? A Bárbara e o Edson, olha, não dê a ele privilégios, porque eles são filhos de pastores, mas também não queira cobrar demais a perfeição deles por ser filhos de pastores. Apenas cobre eles, cuide deles, oriente eles, como são jovens. E isso a gente tentou levar para eles, né? Vocês são jovens, vocês são filhos, vocês são servos. Então, da mesma maneira como hoje eu oriento a igreja, eu oriento vocês. Claro que com vocês a gente sempre vai amar um pouco mais, vai cobrar um pouco mais, isso é natural, isso é normal. Mas essa questão de relacionamento com Deus, eu acho que é o mar. Não os obriguei a batizar por ser filho de pastor. Você precisa entender que Jesus Cristo é o Senhor da vida de vocês. Se vocês não entenderem isso, vocês estão perdidos. Então, conquistas, responsabilidades,
Me lembro que tantos líderes na igreja, você precisa aprender a respeitar seu líder, é líder de vocês. Ah, não, pastor, mas pai, isso é o pastor. Então, eu sou o pastor, mas ele é seu líder. Se você não respeitar ele, você vai estar me desrespeitando como pastor também. E como pai, porque eu não te ensinei a desrespeitar nenhum líder seu, né? Lembro que teve uma situação muito engraçada na escola. O meu filho estava na fase do aborrecente, como a gente brinca, né? E ele queria ir para a escola sem uniforme. Os amigos estavam indo para a escola sem uniforme, eu também quero ir sem uniforme, porque não dá para ir de uniforme. Eu falei, mas você tem que ir de uniforme. A escola te deu uniforme, a escola exige que você vá de uniforme, você vai ter que ir de uniforme. Não tem negócio, não tem conversa. Minha esposa até, na época, falou com ele, se você estivesse no trabalho, você ia perder o trabalho, você ia ser mandado embora, então você precisa usar seu uniforme. E eu lembro que um dia a secretária ligou e disse assim, olha, o Henrique não vai poder entrar na escola hoje porque ele está sem uniforme, está sem a camisa do uniforme. Aí eu, como é que é? Não, peraí. Pedi para colocar ele na linha, falei para ele, olha, pergunta aí na escola se tem camisa, né, para vender. Tinha camisa, então eu falei, você vai comprar e você vai ser descontado de você depois. Quando você quiser um presente, alguma coisa, vai ser descontado de você. Você precisa aprender a responsabilidade. Então, isso é na escola, isso é em casa, isso é com os tios, com os avós, com os amigos, isso é na igreja, né? Agora, por que isso? Porque a Bíblia ensina isso. Eu acho que, voltando naquele texto que você falou, né? Ensina a criança no caminho que nem deve estar. Exatamente. Aí daqui, Quando você entra pelo caminho da obediência, e você tem maldição quando você entra pelo caminho da desobediência. Qual caminho você quer seguir, né? A minha esposa muito dizia para ele assim, olha, cuidado, hein? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Cuidado. Então, assim, nós precisamos ensinar os nossos filhos a essa intimidade com Deus, de você precisa ouvir Deus, você precisa ver Deus nas suas bênçãos, nas suas conquistas, você precisa ver Deus te corrigindo, ver Deus te orientando, porque se isso não acontecer, você sempre vai estar agarrado no paletó do pastor, né? E aí não vai dar certo. Vai chegar naquele momento em que vocês vão se encontrar diante de tentações, diante de lutas, e a primeira coisa que vocês vão fazer é igual o filho pródigo, é ir embora, é viver a vida de vocês como se nunca tivesse conhecido Cristo. bem, o Henrique falou aqui que o uniforme era muito feio, né? E dava para levar. Ele falou, mas não tinha jeito. Feio ou Não bonito tem tinha que como, né? usar. Infelizmente. Às vezes eu acho que também, acho que às vezes os pais têm que entender, né, o que é e o que não é negociável, né? Até onde a criança, o adolescente tem voz e você respeita a voz deles, e até onde, a partir daqui, você não tem o que negociar. A partir daqui tem que ser dessa forma, né? Então a gente acha que às vezes é entender, por exemplo, tem coisas que você pode ir, questão do uniforme não dá, é uma regra e você tem que ir com o uniforme porque tem que ir, né? Então às vezes eu acho que também falta esse discernimento para o pai saber até onde ele pode negociar, né? E até onde não tem negócio. Tem que ser dessa forma, né, pastor? Acho que às vezes falta um pouco isso também, né? Exato. Falta um pouco desse bom senso, né, de pôr limites. E, de novo, né, Jesus ele traz um ensinamento que eu acho importante. Às vezes a gente só coloca isso na parte religiosa e esquece que esse texto também pode ser aplicado em outras coisas, né? Ele fala um dia assim para os fariseus, olha, você impõe uma carga sobre os seguidores que vocês mesmos não conseguem carregar. E às vezes a gente quer pôr cargas sobre os ombros dos nossos filhos que nós mesmos não suportamos, ou que nós mesmos temos dificuldade de carregar. Então, nós precisamos colocar para eles a parceria, a amizade. Então, por exemplo, tem uma frase que eu gosto muito do pastor Josué Gonçalves, que ele fala assim, olha, quem revela tentação não confessa pecado. Então, quando vocês estiverem diante de dificuldades pessoais, tentações natural da idade de vocês, e vocês contarem para nós, tá tudo certo. Vocês terão nossa parceria,
a nossa amizade em aconselhar vocês, em orientar vocês, em orar com vocês, e não tem punição, porque você está sendo tentado, eu sou tentado, minha esposa é tentada, nós, pais, somos tentados. E é natural que vocês também sejam tentados, né? Queiram experimentar coisas, não experimentem. Falem comigo antes, conversem, tragam para nós o que vocês estão pensando, sentindo, que possa ser contrário a esses valores que nós estamos passando, como cristão, como família, né? Valores que nós entendemos ser essenciais para as nossas vidas. E aí nós vamos orientar vocês. Agora não errem, porque se errar, aí nós precisaremos corrigir vocês de uma forma mais dura, né? E por vezes não tem como não ser. Então eu acho que essa parte de parceria, de amizade, de trazer a eles a questão da confiança, em saber que eles podem contar conosco sim, quando tiverem problemas, quando tiverem dificuldades, quando tiverem diante de desafios pessoais, não importa quais sejam a natureza dos desafios. Está diante do desafio, precisa de ajuda, você precisa entender que os pais são os primeiros que vocês podem contar. Não é uma obrigação, é um prazer você saber que você pode contar com seus pais, né? E por que a gente tratou muito disso? A gente, por vezes, por muito tempo, né, eu e minha esposa, nós lideramos jovens. Inclusive aí na presbiteriana, inclusive quando líder de jovens do presbitério, né, e por vezes filhos de pastores vinham conversar conosco porque tinha medo de falar com os pais, porque se falasse, pai, tô pensando em algo, só por isso ele já é excluído, já porrete em cima, eles não tinham a liberdade de pedir um conselho, de falar uma situação. Então, isso também trouxe para nós esses valores, né? Isso também nos ajudou hoje a ver a realidade também dos nossos filhos, entender o posicionamento deles, a situação de cada um deles diante de possíveis dificuldades, e aí sim, poder dizer, e agora? A gente vai ser os primeiros parceiros, ou vamos fechar as portas e que eles possam procurar só pessoas lá fora? Não que eles não possam, né? Como disse, a gente tem vários amigos, família, obreiros, líderes na igreja, fantástico, pessoas fantásticas, aqui a gente confia conselhos, orientações, amizades, mas eles precisam saber que os pais podem ser os primeiros amigos com quem eles podem contar para ter uma solução, para ter uma saída, para ter um escape, né? Mas só não pode ser realmente, como você trouxe, colocar para eles um peso de que tudo é pecado, sim, tudo é errado, nada pode. E às vezes a gente também, de modo geral, acaba sendo um pouco intolerante, né? Cobrando uma perfeição que nem nós temos, né? O que faz com que, como você disse, muitas vezes o filho nem queira falar com o pai, porque já sabe qual vai ser a reação. Quando na realidade todos nós somos tentados, né? Então também cabe ao pai ter maturidade de entender, né? Que ele já foi jovem, né? Lembrar do que ele passou e saber que não foi fácil, porque ele acaba sendo um pouco mais tolerante com algumas coisas. Porque quando um pai, eu acredito que não é tolerante, é muito intolerante, ele acaba se fechando, o filho às vezes acaba, né? Que nem, graças a Deus, como você disse, alguns jovens iam se aconselhar com o Senhor, né? Mas e se não tivesse você ali? Será que a pessoa com quem eles fossem se aconselhar daria uns conselhos bons como o Senhor deu ali? Por quê? Porque às vezes não tem essa afinidade de chegar com os pais e conversar, né? Então, às vezes, o pai também tem que ser, não ser tão intolerante, né? Quanto ao erro que o adolescente comete, porque muitas vezes, assim, muitos erros você não precisa passar. Você aprende vendo os outros passar. Mas, infelizmente, às vezes, acaba tendo que quebrar a cara, né? E aí, se você já tá triste por aquilo que você passou, e quando você tenta compartilhar com alguém, essa pessoa te coloca ainda mais para baixo, às vezes, querendo não, muitos jovens, né? E isso, infelizmente, até filhos de pastores, não querem nem saber da igreja, né? Porque às vezes a igreja, que seria um lugar que cura, acabou sendo um lugar que feriu ainda mais. Não a igreja, mas as pessoas que representavam a igreja, né? Exato. E a gente viu muitos amigos saírem por conta disso, né? No primeiro erro foram excomungados, né? No primeiro erro foram tirados de uma forma, assim, desproporcional. Então, é como se a gente dissesse, olha, você é proibido de errar. E a própria Bíblia diz que não dá. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, cara, o que eu quero fazer eu não consigo. Né? Então, é tentar levar sempre a reflexão das consequências.
olha, você só precisa entender que você vai ter consequência. Quando você faz algo de errado, você tem consequência. Quando você faz algo de certo, você tem consequência. Qual consequência você quer para a sua vida? Você quer as boas consequências ou as más consequências? E aí verão níveis, níveis. A depender do erro, você vai ter um nível de consequência. Né? São erros pequenos, consequências pequenas. São erros médios, consequências médias. Erros graves, consequências graves, isso é inevitável. Mas os acertos também. Então, por isso que a gente sempre estimula, né? A orientação de como fazer, do que fazer, de acompanhar, de dar liberdade, mas dizer, olha, eu estou perto, eu estou aqui presente. Então, eu quero ir no futebol, beleza? Pode ir. Eu quero ir no vôlei, vai lá. Eu quero ir, sei lá, com os amigos. Ok. Agora, o que você vai fazer lá, você precisa ter responsabilidade. E a gente precisa confiar na sua responsabilidade. Quando você fere essa responsabilidade, aí você vai voltar um passo atrás e amanhã você vai pedir e eu vou ter que dizer não. Então, à medida que a gente vai ter a relação da confiança, que é o que a gente aprendeu, a confiança, o respeito não se impõe, se conquista, né? Então, não adianta dizer assim, me obedece que eu sou teu pai, mas não dou atenção, não dou carinho, não converso, não ensino, não oriento. E aí, como é que eu vou me posicionar como pai? Sou um pai ausente, né? A gente ensina isso muito na igreja também, conversa muito com os homens. Ser pai presente não significa estar em casa, né? Tem muito pai que chega em casa e não fala com seu filho, não conversa com seu filho, não vai entender o que seu filho está fazendo, com quem que ele falou, quais têm sido suas amizades, o que ele está gostando, o que ele não está gostando, né? Então acontece muito disso. Então, o fato dele estar em casa não faz dele um pai presente, né? E isso acontece muito também, infelizmente. Não quero que você tenha medo, eu quero que você tenha respeito, né? Perfeito. Tenha respeito. Pastor, tem um ponto, como o senhor disse aqui, relacionado aos seus filhos, à questão da escola, né? Voltando para aquela parte da escola. Como o senhor disse que às vezes eles traziam algumas situações, vocês oravam em conjunto, né? E muitas vezes viam realmente a mão de Deus, e isso realmente exercita a fé deles. Tem um ponto que é muito pertinente para os dias de hoje, relacionado à escola. A gente vê muito esses ensinos progressistas que tem por aí, né? Essas ideologias que são totalmente conflitantes com aquilo que nós acreditamos enquanto cristão, né? A gente vê que está muito em alta a questão do aborto, temas como liberação das drogas e tantos outros que são conflitantes. Já aconteceu dos seus filhos em algum momento trazer esses temas, né? Como se alguma coisa do gênero fosse certo por influência de coisas da escola, ou simplesmente trazer, e aí como que o senhor lidou com isso? Como que o senhor lida com isso hoje em dia, né? Como que os pais devem lidar com isso hoje em dia? Porque, querendo ou não, tem coisas que, se a gente expor por conta da nossa fé, mesmo numa escola, a criança vai ser martirizada, né? Então, nem expor você pode, mas pelo menos não absorver. Né? Como lidar com isso, pastor? Tem uma palavra, eu gosto muito da Bíblia, eu amo a Bíblia. E a minha vida toda é base bíblica, não tem como não ser. Minhas orientações vai muito além do meu achismo, né, do que eu gosto, pura e simplesmente, e ela precisa entrar como base bíblica. E eu me lembro que lá, muito tempo atrás, uma de umas campanhas de família, eu lembro que um evangelista ministrou uma palavra e serviu para mim, para minha esposa, até hoje, serve até hoje, como uma palavra orientativa. E ele dizia assim, olha, você precisa fazer como o Joquebede fez com Moisés. Você precisa betumar a arca, porque o seu filho, em algum momento, ele vai ser colocado nesse mar chamado vida, e ele não vai estar mais no seu controle, não vai estar mais na palma das suas mãos. E é aí que corre o risco da água entrar dentro do barquinho e afundá-lo. Mas se você betumar essa arca por dentro e por fora, as chances são menores, né? Não posso dizer zero, mas são menores. A probabilidade é menor. Então, toda vez que chega esse tema em casa, às vezes nem é só pela escola, a gente percebe muito por filmes, por séries. A gente já pausa
e a gente já pega textos bíblicos e a gente começa a fazer refleti-los. Isso aqui conflita com a Bíblia ou concorda com a Bíblia? Isso aqui está indo ao encontro do que a Bíblia nos ensina ou ele está indo ao contrário do que a Bíblia nos ensina? E aí a gente leva eles a refletirem, exatamente para também não entrar na questão somente da proibição, né? Somente na questão do tipo, foge disso, faz sinal da cruz. Não, você precisa combater, né? O apóstolo Paulo vai dizer e vai ensinar, olha, se vier outra coisa para vocês, que não seja esse evangelho, seja um anátema para vocês. Esquece, isso está fora, isso não serve. Então, o que a gente faz aqui em casa é exatamente orientá-los e levá-los a essa reflexão do que está sendo trazido. Ele está indo na direção da palavra ou ele está indo em contrário à palavra? Já aconteceu algumas vezes, por exemplo, com a Lília principalmente, o Henrique também já teve algumas experiências como essa, hoje ele já até testemunhou, já poderia testemunhar aí. O Henrique, por exemplo, uma vez testemunhou e disse, ó, pai, uma vez eu não fiz apenas por medo, mas hoje eu agradeci porque também essa questão do medo de ser, de apanhar ou de ser cobrado pelo Senhor, me evitou a experimentar coisas das quais hoje eu iria me arrepender amargamente. Assim como a Lília, né, de ter contato com algumas coisas, né, de conhecer algumas coisas, de ouvir algumas coisas, de entender, mas por que não? Mas por que isso não pode? E a gente passar a noite orando, de ver filmes, de orientação, de falar, olha, de tentar mostrar o que está por detrás deste ensinamento, né? Porque à frente do ensinamento é uma cortina bonita, né? Com coisas bonitas, com belas coisas te apresentando. Mas ao final disso, o que ele vai te mostrar é uma grande amargura, né? São coisas terríveis e consequências terríveis. Então, aqui em casa a gente blinda também com ensinamento. E a gente vai conforme o próprio Jesus fez. O diabo apresentava propostas e aí Jesus apresentava contrapropostas usando a palavra, né? Tem uma mensagem que eu gosto muito, que é de Moisés. Quando Moisés está saindo ou tentando sair do Egito, a ordem de Deus para ir para Canaã, Faraó ele vai fazer 4 propostas para Moisés. Ou melhor, 4 contrapropostas para Moisés, a fim de que eles não fossem. Ou que eles ficassem, primeiro é para que eles ficassem lá mesmo no Egito, depois é para que eles ficassem perto do Egito, depois é para que eles deixassem as crianças no Egito e só os adultos, e no final deixar o que era objeto de sacrifício de adoração. Então a gente tenta levar aí essa reflexão para eles. Olha, o diabo sempre vai querer de vocês 4 coisas. Primeiro, que vocês sejam presos às algemas desse mundo, dessa sociedade que está corrompendo ou tentando corromper os valores da família. Segundo, o diabo vai tentar nos distanciar como família, que é o que está acontecendo hoje nessas ideologias, pais e filhos. Terceiro, isso vai culminar em alimentar a ideia de uma criança de que isso não é errado, de que isso não é pecado, é criar uma nova geração com a mentalidade errada. E, consequentemente, o quarto ponto é roubar a verdadeira adoração que o Senhor sempre requer da gente. Então, aqui a gente blinda dessa forma, né? Usando os próprios textos bíblicos. Não apenas o meu argumento de pai, ou a minha esposa usando apenas o argumento de mãe, porque os nossos argumentos são falíveis. Os argumentos dos homens são falíveis. Por mais que a gente possa impor, amanhã eles simplesmente vão criar asas, vão criar maioridade e vão embora. Mas Jesus disse que a verdade dele liberta. Conhecereis a minha verdade te libertará. Então a gente percorre o caminho dos textos bíblicos, de ler com eles e trazê-los ao entendimento. O que vocês entendem desse texto? E com essa ideologia que está sendo falada aí, como é que você concilia? Dá para concordar? Não dá, né?
a gente vai muito nessa citação. A Bíblia tem vários textos, né? Vários textos. Tem um outro que eles sabem de cor aqui também. Às vezes eles olham para nós, parece estar estampado na nossa testa. Pai, estive conversando com um amigo, parece que blinda logo aqui. As más conversações corrompem os bons costumes. Ali já, tá bom, já sei que o senhor vai falar. A parte Mas é muito dessa interessante forma que a gente blinda. também instruir, né, a não flertar com o pecado, né? Porque às vezes fala, não, pai, mas eu não estou fazendo isso, eu só estou ali só, eu só estou falando e tal. E às vezes é dar a ele o entendimento de que às vezes você está perto, né? É muito mais fácil você cortar o mal quando ele ainda é só uma plantinha, do que às vezes você dá margem, vazão para aquilo, e quando aquilo ali cresce já não tem o que cortar, né? Já não tem mais o que fazer, né? Também dar essa visão, né? Que flertar com o pecado é muito perigoso, né? A princípio você pode não estar pecando, mas você pode estar abrindo um caminho muito propício para se pecar, né, pastor? Exato, né? E a gente fala, né? Por que a gente fala isso? Por mais que a gente persiste, persevera, a gente sempre vai correr o risco de falhar em alguma coisa ou de ficar alguma brechinha aberta aonde pode entrar, né? Um pecado, uma orientação que vai querer deturpar a família, que vai querer deturpar a fé, né? Hoje, não só a própria ideologia do mundo, mas hoje, infelizmente, a própria igreja, há um ramo de igrejas hoje com algumas ideologias também contrárias ao ensinamento da Bíblia, que às vezes pioram ainda, né, os nossos discursos, porque você conflitar com o discurso, digamos, da sociedade, com a Bíblia até é um pouco mais fácil. Mas e agora, quando é um próprio ensinamento errado da Bíblia? Como é que você faz, né? Então, de fato, o quanto antes você identifica um erro, você precisa procurar agir. Às vezes você precisa, inclusive, ser mais enérgicos, né? Os irmãos estão aqui na live, são testemunhas. Por vezes, nossos filhos já ficaram sem subir no altar para fazer algo, para tocar, para ministrar, porque precisa entender que a casa de Deus e a presença de Deus é santidade, né? Então, não adianta, de novo, não é título de pastor, de obreiro, eu sou crente, eu toco, eu sei tocar muito, eu sei pregar muito, eu sei cantar muito. Esses títulos não te dão direito de fazer, né? Eles, pelo contrário, te trazem mais responsabilidade de como fazer, né? De como tem que ser feito. Então, a gente tem que identificar rápido, o mais rápido possível, e agir o mais rápido possível, senão a gente vai cair lá no sacerdote ali, né? Filhinhos, tadinhos, coitadinhos, pequeninos. Aí amanhã, na hora da guerra, infelizmente a notícia poderá ser de tragédia, né? E isso a gente também não quer ouvir. Né? Então a gente tem que fazer o quanto antes, blindar o quanto antes. Sim, sim, tem que mostrar que não é ser filho de pastor, não te traz o privilégio, né? Não te faz ser melhor nem pior. Vai ser a mesma régua que é usada para um, vai ser usada para todos ali, né? E aí é pior porque tá perto, né? Os outros você não acompanha todo dia, né? Os seus você tá acompanhando todo dia. Não tem muito o que fazer, né? Ali já não tem muito o que fazer. Às vezes, pastor, tem um ponto também que é muito interessante, que acaba sendo, por exemplo, já tem pais, né, que talvez sejam até radicais demais. Não, se você ouvir alguma coisa do gênero, não, você tem que chegar e você tem que falar, você tem que bater de frente. E às vezes também não é isso, né? Você, às vezes, se você induz um jovem a bater de frente na escola com alguma ideologia, você induz esse jovem a ser martirizado por todo mundo, né? Induz, talvez, às vezes, o jovem também aos amigos não gostarem dele, aos professores, às vezes até criar uma rixa. Acho que, às vezes, também, o que você faz vale mais do que o que você fala também, né? Às vezes não adianta o jovem chegar ali e querer debater com todo mundo, né? Às vezes, em alguma situação, é melhor se calar, mas mostrar um testemunho diferente, né? Que o seu testemunho muitas vezes fala mais do que as palavras, né? Eu acho que também tem que saber como passar esse equilíbrio também para os jovens hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, dependendo do que os jovens falam, ele acaba sendo excluído por todo mundo, né? E alguém fala, poxa, mas vale muito ser excluído por Cristo. Mas às vezes Cristo não quer que você seja excluído. Às vezes Cristo quer que você esteja ali para que você faça diferença e traga algumas pessoas, né?
Foi-se aquela ideia, que nem antigamente dos monges, que se excluíam no lugar buscando a santidade. Deus não te criou para estar isolado. Ele te criou para estar junto e para estando junto você fazer a diferença e mostrar quem ele é, né? Porque às vezes parece que tem pais que induz mesmo o filho, ó, você vai e você conta. Por isso aqui você vai expor mesmo e se for possível falar, fala e gera até uma certa agressividade, né, no jovem, né? Acho que também esse equilíbrio é importante, saber quando falar, quando deixar com que o seu testemunho fale por você, né? Eu concordo. E isso às vezes vai da nossa própria forma de se posicionar também, né? Às vezes eles vão no embalo, né? Quando você é passivo demais e compreensível demais, tá tudo certo, então pode, tá liberado, né? Agora, quando você briga a ponto de criar uma guerra por isso, automaticamente ele pode criar uma guerra por isso. Então, o que, que a gente coloca é, olha, nós precisamos, num primeiro momento, respeitá-los. O que eles estão entendendo e aprendendo de certo. Eles não aprenderam o que vocês aprenderam. Eles não tiveram o conhecimento que vocês estão tendo. Então, a primeira coisa que você tem que ter é respeito pelo que ele pensa. Segundo, você precisa orar por ele, interceder por ele. Porque assim como hoje ele está embanhado, né, emaranhado nesse tipo de ideologia de pensamento, às vezes nós estamos presos a outros tipos de pecados. Então, e agora? Como é que a gente diferencia um do outro? Então, não adianta simplesmente excluí-los, eu concordo, né? Você precisa saber se posicionar. Quando eu te pedir a sua opinião, você dê sua opinião. Olha, a minha opinião é essa, o meu entendimento é este, o que eu aprendi e o que eu vivo é isso. E aí você vai respeitando as pessoas, né? Você vai deixando as pessoas dizer o que elas querem. Você não pode absorver e trazer o que ela está falando como certo, né? E simplesmente falar, virar as costas, nunca mais olho na sua cara, nunca mais te vejo, porque daqui a um dia, infelizmente, a proporção de pessoas assim vão ser maiores. Lidar com essas pessoas vai ser maior. Então, e agora? A oração de Jesus vai ter que sair do mundo. Até, pastor, porque assim, a gente tem que entender que todo lugar que a gente vai, antes de qualquer coisa, nós somos cristãos, né? Se eu sou um estudante, mas antes de ser estudante, eu sou cristão. Se eu sou advogado, eu sou advogado, mas antes de ser advogado, né, eu sou um cristão. Então a gente entende que onde Deus nos coloca porque realmente Ele quer que a gente faça diferença naquele lugar, né? E é difícil você fazer a diferença quando as pessoas não querem estar perto de você, né? Às vezes um assunto que não tem nada a ver com você, você chegar no meio se intrometendo, você se torna até uma pessoa chata, né? Você acaba fechando uma porta de um potencial, uma alma potencial ali que serviria a Deus, você acaba fechando essas portas, né? Então acho que realmente às vezes a gente tem que ter. E isso não se aplica só a jovem, acho que se aplica a todos também, né? Porque às vezes a gente acaba fechando algumas portas onde tantas pessoas poderiam ouvir de Cristo, acabam não ouvindo, porque a gente acaba sendo até chato, né? Quando na realidade a forma que a gente deveria se portar é de uma totalmente diferente, né? Deus nos colocou ali não para separar, mas justamente para trazer e aproximar pessoas dele, né, pastor? Pastor, tem um ponto, por exemplo, como conciliar? Por exemplo, o senhor é pastor, o senhor tem sua vida profissional, o senhor tem seus trabalhos na igreja. Como conciliar ali, né? Ser pai, ser pastor, trabalhar, né? E mesmo fazendo tudo isso, não terceirizar a educação dos seus filhos, né? Não jogar a educação dos seus filhos só para a tia que dá aula na escolinha bíblica dominical, ou para alguém ali, sabe? Ser alguém presente ali que realmente influencia os seus filhos. Como conciliar todas essas áreas aí e não terceirizar, né, essa educação, pastor? Isso aí é muito complicado, né? Muito delicado. E a gente, às vezes, pastoreia e vai cuidando dos jovens também, né? Dos adolescentes, das crianças. Você pega uma tia Andresa, por exemplo, que tá na live aí, te coloca para dar aula para os juniores, e fala, Jesus dos crentes, e agora? Como é que eu saio dessa? Cada pergunta abençoada. Mas tem uma coisa que mexe muito conosco, né? A gente teve recente aí um trabalho das crianças, né? Um congresso de crianças aqui na igreja. Eu e minha esposa que ministramos ali a palavra. O que a gente pensa, né? Às vezes os filhos, e todos os filhos, sempre pedem coisas para os pais.
Começa das coisas pequenas, eu quero doce, eu quero isso, eu quero aquilo, começa a aumentar, eu quero aquele tênis, eu quero aquela calça, eu quero ir naquele show, eu quero ir não sei na onde, né? Eu quero a guitarra, eu quero o prato de bateria, você vai aumentando essas coisas aí, meu Deus. E às vezes nós vamos trabalhando para poder comprar, quando dá, né? Para proporcionar para eles essa conquista. Mas aí eu e minha esposa, a gente conversa e fala, legal, essas coisas terrenas a gente consegue proporcionar. Quando a gente não tem, a gente vai ajudando, a gente pede aí, ou recebe bênçãos de alguém, né, família. Mas e a salvação? Como é que eu garanto a salvação dos meus filhos? Com qual dinheiro eu vou chegar a Jesus e assim, Senhor, olha, tá pago aqui, o ingresso dos meus filhos para eles entrarem no céu. Como é que eu faço? Não dá, porque este preço quem pagou foi Jesus. Então, o que a gente coloca? O essencial acima de tudo. O primordial acima de tudo. E o primordial é a salvação. Então, a maneira que a gente concilia tudo isso, a gente pastoreia uma igreja, a gente trabalha, a gente estuda, faz cursos, tem dia que eu fico aqui pós-graduação, é curso de teologia, é curso de liderança, é curso do trabalho, né? Sou contador, então reforma tributária chegando, mas nada disso pode roubar o tempo da dedicação com os filhos. Há momento de divertir com eles, é momento de divertir com eles e você tem que administrar esse tempo. Você tem que se desdobrar para fazer isso, né? Não posso dizer para eles, olha, eu não tenho tempo para vocês, porque vai chegar amanhã que eu vou querer recuperar esse tempo e esse tempo não volta, esse tempo não retorna, né? Então, é colocar também como prioridade. O que é prioridade hoje? O que é prioridade na minha vida? Tem uma palestra que eu vi recentemente na parte empresarial e o palestrante falou algo exatamente disso, né? Se você chegar e falar para o seu filho assim, caraca, olha, bati uma meta, consegui alcançar minha meta do mês. Aí ele vai olhar para você daqui um mês e vai lembrar. Oh, meu pai bateu uma meta, oh, que legal, hein? Mas ele vai se lembrar de você brincando com ele, rindo com ele, assistindo um filme com ele, indo num passeio com ele, celebrando uma conquista com ele, chorando com ele, sendo participativo da vida dele. Isso ele vai lembrar. Agora, das suas conquistas profissionais, ele só vai lembrar, por exemplo, se você falar assim, olha, precisamos ir no restaurante comemorar, e ele vai comer coisa pra caramba, ele vai comer algo pra caramba. Mas se não, essas conquistas pessoais profissionais vai ficar só para você, né? E muitos, às vezes, nem fazem os filhos participarem disso, né? Daquilo que você também está conquistando, que é conquista dele. E aqui em casa, pelo menos, a gente coloca isso como base. Nossas conquistas, minha, a profissional, ou da minha esposa, é conquista de todos. Então, é celebração de todos. Filhos, olha, papai tem uma reunião importante tal dia, com o cliente, com o gestor, entre oração. Muitas vezes faço isso. Minha esposa faz isso. Recentemente a gente teve cada um numa empresa, né? Do nada o RH me chama para uma reunião. Aí você já treme, né? Meu Deus, o RH tá chamando. Você manda mensagem no grupo da família. Família, olha, intercessão agora, porque estou chamado para uma reunião da qual eu nunca soube. Não sei o que vai acontecer. E depois eles vão perguntar, e aí, pai, como é que foi a reunião? Olha, graças a Deus a reunião foi para isso, por isso, por isso. Então, você fazê-los também participantes da sua rotina. Seja ela hoje, no nosso caso, como pastores, ou como profissionais, ou como pessoas, né? É fazê-los entender o que é a vida. Hoje eles já são maiores, já são grandinhos, a gente já consegue deixá-los sozinho. Está aí, só eu e minha esposa, ó. Tchau para vocês. Hoje o passeio é só eu e sua mãe. Se cuidem, tem pão, tem bolacha, tem água, tá aqui. Eu acho que essa disciplina para nós e para eles é importante. De novo,
às vezes sempre vai faltar alguma coisa. E aí você precisa chegar nele e ter essa humildade. E aí, o que está faltando na nossa vida? O que nós talvez estejamos ainda falhando em vocês, com vocês? O que talvez a gente possa melhorar? E a gente já ouviu várias vezes, ó, pai, acho que o senhor podia melhorar o tom de voz quando o senhor fala comigo. Ó, o senhor podia melhorar o argumento, né? Olha, eu acho que aqui. E, enfim, é deixar participantes. Quando você coloca eles, inclui eles na sua rotina, nas suas tarefas, nas suas conquistas, nos seus desafios, você também traz eles para a importância que eles têm nas nossas vidas. Sim. Pastor, muito bom estar falando com o senhor. Possível, iríamos até meia-noite. Eu tenho certeza que todas essas experiências que o senhor está passando, com certeza está sendo edificante para um monte de gente, né? Para a gente poder finalizar aqui, pastor, eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor deixasse um conselho, né, para os pais hoje em dia, né? Para os pais que estão tendo dificuldade, né, talvez com aquela criança, aquele adolescente que já não tem mais aquela vontade para a igreja, né? E o pai já não sabe o que fazer, ou em qualquer outra situação. Qual conselho que você daria para um pai hoje, né? Na criação dos seus filhos, para aqueles que não querem ir? Como que o pai deve lidar? Qual conselho você daria para ele, pastor? Enche de pancada, tô brincando, né? Porrada, né? Tô brincando, gente. Pelo amor de Deus. Pendura, assim, ó, de cabeça, assim, ó, e leva, arrasta. Não pode, tô brincando. Eu acho que o mais importante, ou o essencial, né, o primordial, é o pai também ter as suas convicções. Recente eu estava estudando aí a história de Sansão, e tem algo ali, eu até acho que mencionei isso na igreja recente. Manoá, o pai de Sansão, a esposa dele é estéril, e ela recebe a visita do anjo dizendo, você vai ser mãe. E o seu filho, ele vai livrar Israel da mão dos filisteus. E ela corre para contar para o marido. Então você vê primeiro já um diálogo entre marido e mulher. Então, se você quer ter diálogo com seus filhos, que eles vejam você e sua esposa tendo diálogo e não tendo discussões, não tendo desentendimentos. Só acho que é uma primeira coisa. Manoá, quando ouve isso, ele corre aos pés de Jesus, ele vai orar de novo e ele pede, Deus, manda de novo aquele anjo que falou com a minha esposa, porque eu preciso entender qual é o chamado do meu filho, no caso Sansão, e como é que eu devo lidar com ele, com o chamado dele. Então, quando eu olho para os meus filhos e reconheço que, primeiro, ele é bênção do Senhor na minha vida, então já tenho que entender que eu não estou tratando qualquer coisa, ou não estou tratando qualquer pessoa. Eu estou tratando a bênção do Senhor para a minha vida. Se eu entendo que ele tem um chamado de Deus, e eu quero que ele tenha um chamado de Deus, eu preciso também investir no chamado de Deus na vida dele e levá-lo a compreender a esse chamado de Deus, né? Então, leve os seus filhos à oração. Leve os seus filhos a entender a palavra. Leve os seus filhos a compreender que todos nós iremos passar por fases. Fases boas, fases difíceis. Nós não estaremos 100% sempre ali no auge do avivamento. Terão dias e confessem suas falhas. Olha, já teve dia que eu também não quis mais. Já teve dia que eu achei que eu não era mais, não tinha chamado de pastor coisa nenhuma, de que, poxa, eu acho que a palavra de hoje não foi tão boa. Recentemente eu dei uma aula lá na igreja, né, para os juniores, acho que foi a minha primeira aula lá com os juniores lá, e eu voltei com uma cara frustrada. Falei para eles, nossa, eu acho que foi péssimo, o que eu fiz foi péssimo, eu não consigo, não quero mais, lá, 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 lá. E daqui a pouco começou a surgir alguns comentários de alguns pais, que os filhos chegaram em casa, comentaram, e aí eles falaram, tá vendo, pai? Foi uma benção, foi uma benção. Então, eu também faço eles participarem daquilo que a gente pode chamar hoje das nossas fraquezas, daquilo que hoje poderia ser nossas falhas, nossas necessidades.
Eu acho que isso também vai motivá-los. Além de também entender que a Bíblia diz: quando um cair, é bom que sejam dois. Quando um cair, o outro levanta. Significa dizer que pode acontecer de um dia o meu filho olhar e falar: acho que eu não quero mais ir para a igreja. E você não pode simplesmente amarrar, como eu brinquei aqui, uma corrente no pescoço e arrastar, você vai ter que ir para a igreja. Não. É levá-lo a entender que ele está em um momento, em uma fase espiritual da vida dele, que ele vai precisar superar. Assim como nós tivemos momentos de experiências com Deus e temos até os dias de hoje, os nossos filhos também estão tendo experiências com Deus. E você precisa também deixá-los ter experiências com Deus. Isso também tem que ser respeitado. Você não pode nem abandoná-los e nem sufocá-los. E é uma lição que eu também, com a minha esposa, aprendemos lá na nossa juventude, ainda solteiras na igreja. Filho é como segurar um ovo na sua mão. Se você apertar esse ovo, você estoura. Você quebra ele. E se você abrir a mão de vez, ele simplesmente rola da sua mão e vai embora. Então você vai ter que ter um jeitinho de segurar. Então é um desafio para ele, é um desafio para o pai, de pedir uma estratégia, de pedir uma sabedoria, assim, ó, como é que eu posso orientá-lo? O que eu posso falar para ele nesse momento? A gente não sabe tudo. Eu acho que um grande erro dos pais, de pastores, de líderes, é achar que tem resposta para tudo. E a gente tem que ser sincero. Cara, eu não tenho essa resposta. Vamos orar? Eu não sei. Não sei como que eu vou te ajudar nessa. Não sei qual que é a sua saída para isso. Mas eu sei quem sabe. E quem sabe é Deus. Então nós vamos fazer uma campanha de oração. Nós vamos buscar em Deus a nossa solução. Então, o que eu poderia dizer para os pais de hoje é: primeiro, não abandone seus filhos. Segundo, também não os entregue aos erros e às falhas achando que está tudo certo. Não façam isso, porque senão você está abrindo a mão, né? Mas sejam companheiros. Se eles estiverem frios, se você está quente, seja você o aquecedor dele. Ora com ele. Não só orar por ele, ora com ele. Filho, nós vamos orar juntos aqui, de mãos dadas, abraçados, de joelhos. Às vezes, nossas orações aqui em casa, eu e minha esposa que ajoelhamos e os nossos filhos que oram por nós. Não é? Trazê-los sobre a importância. Filho, você é homem de Deus. Filha, você é mulher de Deus. Vocês são usados por Deus. E eu preciso de uma resposta de Deus e talvez vai vir pela sua vida. Então, leve os seus filhos a manterem essa chama acesa também no coração deles. Né? Tem uma palavra que eu gosto muito, ouvi uma vez uma ministração também do pastor Josué sobre família, eu gosto muito dele, quando a referência é família, né? E ele ministrou sobre o pai do filho pródigo. E ele falou que uma das coisas que mais aprendeu com o pai do filho pródigo é: o pai do filho pródigo não impediu ele de ir embora, mas também não fechou a porta da reconciliação. E todo dia ficava esperando por ele. Então, às vezes é isso. Por um primeiro momento, ainda que ele não vá fisicamente embora, ele pode estar distante daquilo que você está ensinando a ele. Você precisa respeitar esse momento. Você só não pode fechar a porta da reconciliação e dizer: olha, não quero mais você na minha vida, se você vai ver isso acabou, então, não, vamos fazer o contrário. Tem peso, tem responsabilidade, mas tem amor, tem carinho, tem intimidade com Deus, tem intimidade de pais e filhos. Eu acho que isso é o essencial para mantê-lo sempre ali perto e na presença de Deus. Amém. Realmente é muito legal ver isso, que é um evangelho prático, né? Um evangelho que realmente envolve a ação, né? Que é um evangelho ali que envolve um cuidado diário, como a gente disse, não só levar para a igreja, mas instruir todos os dias. O que a gente tem percebido, pelo menos com as pessoas que a gente tem conversado e que a gente percebe que tiveram muito sucesso na criação dos filhos, porque foram filhos que nasceram, cresceram na presença de Deus e que mesmo depois do tempo continuam amando Deus. Essa questão de sempre ter demonstrado desde de pequeno a importância deles terem uma vida prática com Deus. Pastor, foi um bate-papo realmente muito enriquecedor. Tenho certeza que quem assistiu, quem acompanhou, também agregou muito
E quem for acompanhar depois também pela live, eu creio que vai ser muito edificante para eles. Quero agradecer muito ao pastor, né, pastor Robson, que esteve com a gente, né, que nos agraciou com a presença dele nessa live, que compartilhou essas experiências que ele teve para edificar a vida de muitas pessoas. E agradecer também cada um de vocês que acompanharam, que estiveram com a gente até aqui, né, que compartilharam, que comentaram, pastor, a família dele, seus filhos, todos os irmãos da igreja do pastor que eu vi que apareceram aí em peso aí, né, comentando também, que Deus abençoe. Pastor, você gostaria de fazer suas considerações finais, pastor? Olha, eu queria primeiro agradecer mais uma vez, né? Foi uma honra estar aqui. Brinquei muito com o Bruno, falei, rapaz, sem mexer com isso não. É a primeira vez que eu estou participando de como diz o mineiro, de um trem desse aqui, né? Mas agradeço demais por essa honra, né? De ter sido lembrado por vocês de um tema tão importante como esse. Eu agradeço a Deus pela vida da minha família, né? Da minha esposa Silvana, agradeço a Deus pela vida dos meus filhos, Henrique e Lília. E eu agradeço a Deus pela vida desses homens e mulheres de Deus, minhas ovelhas e amigas que estão conosco aqui, minha família também, os irmãos aí da Renovada, faz tempo que eu nos vejo, amigos também de longa data, é uma satisfação imensa estar com vocês. Espero ter compartilhado e proporcionado alguma ajuda, alguma orientação. Contem sempre conosco, né? Contem sempre com a gente, com as nossas orações, com as nossas intercessões. Naquilo que a gente puder ajudar, a gente terá o maior prazer em ajudar. Para isso que Cristo nos chamou, para ajudar uns aos outros e aos seus companheiros, dizer, esforcem-se. Então, criar filhos não é fácil. Esforcem-se. Tenham prazer em criar os seus filhos. Tenham prazer em gastar o tempo de vocês com a vida dos filhos de vocês. Tenham tempo em brincar com eles, em conversar com eles, em assistir as coisas deles com eles, em fazer os passeios deles, em viver os momentos deles, trazê-los para os seus momentos, né? Que vocês possam aí receber cada dia mais as bênçãos e as virtudes de Deus no lar de cada um de vocês. Pastor, como a gente falou, a gente está fazendo aqui o tema de paternidade, logo mais vamos também trazer outros temas aqui, e a gente espera muito que o pastor esteja com a gente novamente. Os irmãos daqui amam muito o senhor, pastor. Então a gente espera que nas próximas esteja aí com a gente também, os irmãos que estão assistindo, segue a gente aí também, a gente vamos ter outros temas aí que nós vamos abordar. Pastor, obrigado demais por estar com a gente, por nos agraciar aí com a tua presença aí, né, por ter passado todas essas experiências. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês que estão nos acompanhando. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe Amém. Cada um de vocês. Vamos fazer uma oração, pastor, então, para a gente encerrar aqui? Vamos. Amém? Você nos leva em oração? Amém? Vamos sim. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por esta oportunidade de poder compartilhar das grandes bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Senhor, como é dito, conte para você mesmo quantas bênçãos Deus já fez na sua vida para entender o quão longe Deus já te levou. E como é bom poder hoje olhar para a história e ver o quanto o Senhor Deus já fez na minha vida, no meu lar, na minha casa, na minha esposa, nos meus filhos. E em cada lar que aqui está sendo representada na vida dos teus filhos. Pessoas que com certeza também teriam muito a acrescentar sobre a forma como eles lidam com seus filhos, como eles criam. Senhor, que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um deles. Que o Senhor possa continuar dando sabedoria, que o Senhor possa continuar dando estratégia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que no lar de cada um dos teus filhos que está aqui online, está ao vivo, que irá assistir depois, Senhor, possa ser alcançado pela virtude do teu Espírito Santo. Possa ser alcançado pela tua palavra. Senhor, que cada um de nós possamos obter no Senhor o conhecimento e a sabedoria para instruir, ensinar e conduzir os nossos filhos no caminho que o Senhor tem para cada um deles. Pai, eu quero assim te pedir, eu quero assim profetizar na vida de cada um deles, e eu quero te agradecer pelas bênçãos do Senhor na vida de cada um dessas famílias, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pastor, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus Glória a Deus. abençoe. Deus abençoe a todos. Quem precisar, me chama lá. Conta comigo. Amém, pastor. Deus abençoe. Glória a Deus.